com a Raniele, a manchete dela é sobre as falas do presidente Lula, que hoje o Lula foi mais enfático sobre essa denúncia ao ex-presidente Bolsonaro. Ari? Lula diz que Bolsonaro pede anistia porque se considera culpado. O presidente atribuiu o fracasso do golpe a um desconforto gástrico do ex-presidente. Vamos a essa sequência das falas do Lula que você selecionou, Raniele. Vamos, Amadeu, então vamos começar pela primeira, em que ele fala que não há outra alternativa para Bolsonaro se não for a prisão, se for comprovado que ele realmente tem culpa. Vamos ver o trecho. É que é grave, é muito grave. Outro dia eu estava dizendo que o Partido Comunista Brasileiro, sabe, foi perseguido durante quase 50 anos sem ter feito 10% do que a equipe do ex-presidente tentou fazer nesse país. Se for provado a denúncia feita pelo Procurador-Geral da tentativa de golpe, da participação do ex-presidente do escalão de primeiro grau dele, o primeiro escalão dele, na tentativa de morte de um ministro da Suprema Corte Eleitoral, na tentativa de assassinato de um presidente da República e do vice-presidente, é uma coisa extremamente grave. Eu tenho certeza que, se for provado, ele só tem uma saída: ser preso. Ele e quem participou dessa quadrilha que estava não tentando governar, mas tentando tomar conta do país como se fosse propriedade privada. Obviamente que eu acho que eles terão o direito de se defender, terão o direito de dizer que é mentira, mas se for provado, não tem outra solução senão ser condenado. O presidente também disse que o que eles merecem seria uma boa cela e respeito também aos direitos humanos. A segunda parte, Amadeu, que a gente separou, é que ele condena a anistia, disse que quando a oposição pede anistia, o ex-presidente Jair Bolsonaro pede anistia, na verdade eles estão se declarando culpados. E ele também disse que não teve golpe no Brasil porque Bolsonaro teve uma diarreia. Vamos ver. Quando o ex-presidente fica pedindo anistia, ele está provando que ele é culpado. Ele está provando que ele cometeu um crime. Ele deveria estar falando: eu vou provar a minha inocência. Como ele é mentiroso, um mentiroso costumado, porque ele mentia 11 vezes por dia quando era presidente, e isso vocês diziam todo santo dia, e provava a mentira dele aqui, sabe, na porta do Palácio da Alvorada, no cercadinho que ele fez para mentir. Esse cidadão deveria estar dizendo: eu estou inocente, eu vou provar minha inocência, eu não estou culpado. Não, mas ele está pedindo anistia. Ou seja, ele está dizendo: gente, eu sou culpado. Eu tentei bolar um plano para matar o Lula, tentei bolar um plano para matar o Alckmin, tentei bolar um plano para matar o Alexandre de Moraes, sabe? Não deu certo porque eu tive, sabe, uma diarreia no dia, fiquei com medo, sabe? Tive que voar para os Estados Unidos antecipadamente para não ficar com vergonha da posse para o meu adversário. Então, por favor, sabe, me perdoe antes de eu ser condenado. Não, você vai conhecer que nesse país a lei verdadeiramente é para todos. Bom, inclusive, o ex-presidente da República foi às redes sociais dizer que toda vez que o Lula está nas cordas, né, com as polêmicas do governo, ele muda ali o assunto, muda o foco. Inclusive, Bolsonaro falou agora há pouco, a gente vai mostrar daqui a pouco o que ele falou, inclusive, sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Agora a gente vai mostrar a parte em que Lula disse que a família Bolsonaro não quer sair do poder. Tudo tem que ser resolvido entre eles, inclusive um nome para 2026. Ele não fala com essas palavras, mas dá para entender. Ele também disse que a urna só foi questionada quando ele perdeu, mas a família Bolsonaro foi eleita exatamente pelas urnas. Vamos ver. Como se ele fosse o dono. Se eu não puder fazer uma coisa, vai ser minha mulher que vai fazer. Se eu não puder fazer meu filho. Se eu não puder fazer meu neto. Como se fosse uma monarquia. Como se fosse, sabe, uma coisa hierárquica que ele não só quer para ele, mas ele quer uma questão hereditária. Ele quer uma questão da família governar esse país. Ora, ele tem que se mancar. Isso aqui é uma república democrática. Isso aqui tem eleição. Ele passou 2 anos falando que a urna, sabe, podia ser falseada, que podia enganar o povo brasileiro. Ora, ele nunca questionou a eleição do filho dele.
Ele nunca questionou a eleição que ele teve. Ele só quando perde é que ele começa a colocar dúvida sobre os outros. E hoje, inclusive, agora há pouco, Bolsonaro publicamente questionou o resultado das eleições até de 2018, que ele ganhou, e jogou para a plateia. Agora a gente vai ver a última parte da fala do Lula, em que ele fala sobre reforma ministerial. Disse que é ele quem decide como um técnico de futebol. E rebateu também as críticas à primeira-dama Janja. Ele disse que gosta quando ela dá palpite. Vamos ver. muita gente fala em reforma política sem eu falar, muita gente fala em reforma ministerial sem eu falar. Olha, como eu sou um democrata, eu aceito que todo mundo dê palpite sobre tudo. Agora, a decisão sou eu que eu tomo, e na hora que eu tiver que mudar alguém, eu vou mudar alguém. Isso é como o técnico do Flamengo. Ou seja, o técnico tira o jogador que ele quer tirar na hora que ele quiser, não é a torcida que exige que ele tire. Então, bom, ele também falou sobre a alta dos alimentos, disse que vai se reunir com os empresários para que não falte alimentos no Brasil, atribuiu a alta do preço do café pela grande quantidade de exportação a países que estão precisando desses produtos, desses itens. Também falou sobre Donald Trump, que não teve nenhum contato com o presidente norte-americano depois da eleição, a não ser aquela nota que ele publicou, desejando sucesso a Trump, mas que é preciso respeitar a soberania dos países, inclusive do Brasil, e também disse que os governadores têm que aceitar esse acordo de refinanciamento das dívidas, inclusive o do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, segundo ele, o mais resistente. Tentativa de assassinato de um... Para análise, lembrando aí que o presidente Lula citou o segundo cargo mais importante do país aí, viu, professor Vila? É o cara que é técnico do Flamengo, é o segundo cargo mais importante. O primeiro é presidente da República, o segundo é técnico do Flamengo. Mas, professor, o que o senhor destaca aí das declarações do presidente? Bem, sobre o futuro julgamento da denúncia, não há sequer ação penal, portanto, ninguém foi condenado, muito menos preso. Eu acho que não cabe ao presidente da República fazer esse tipo de comentário. Ele está fazendo o jogo que o Bolsonaro quer. Isso ele faz, infelizmente, porque não tem auxiliares, como tinha no governo Lula 1, Lula 2, nos governos Lula 1 e Lula 2, que falariam para ele, olha, não dá para ir por aí, isso pega mal, tal. Hoje, todos aqueles auxiliares, sem exceção, nenhum deles está presente no Palácio do Planalto. Então, foram declarações nesse sentido infelizes. Ele não é um ombudsman da denúncia, ainda muito menos do processo que não existe. Segundo, rapidamente, as questões econômicas têm de explicar. O problema do café tem a ver com a quebra da safra do Vietnã, que é, por incrível que pareça, o Vietnã, muitos podem não saber, é um grande exportador de café. E são questões que acontecem, isso no mercado com produto X, Y, Z. As questões econômicas precisam ser melhor explicadas para que as pessoas tenham conhecimento. E não cabe, por fim, usar linguagens semelhantes àquela que o Bolsonaro usa. Essa referência que ele fez sobre o Bolsonaro, que viaja aos Estados Unidos, o senhor presidente também não deve fazer isso. Eu não estou falando que ele tem de fazer uma linguagem empolada, tal. Se ele tivesse atrás da Ranieri, lá do lado direito da Ranieri, esquerdo nosso, está lá, Ulisses Guimarães, na parede. Ele devia se inspirar no doutor Ulisses, a coisa seria melhor. Eu considero desnecessárias as declarações do presidente Lula. Eu ontem elogiei a postura dele com a declaração polida em relação à denúncia da PGR contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, mas nós já estamos vivenciando um ambiente no Brasil extremamente polarizado e em que a extrema-direita tenta, de todas as formas, politizar essa denúncia contra o ex-presidente da República, mesmo diante de provas robustas, de quase 300 páginas de um relatório e de vídeos e áudios que hoje foram publicados e que estão aí para todos verem. Só que com essa postura ele dá munição a esse grupo que tenta politizar essa denúncia. Eu entendo que o presidente Lula queira se manifestar, mas eu preferiria e acho que era melhor permanecer com a postura que ele teve ontem. Eu imagino que isso não é coisa da cabeça do Lula, não. Acho que a mudança de ontem para hoje é questão aí da orientação de comunicação e marketing. Eu acho que essa mudança teve aí
o Sidônio orientando junto com o pessoal da política para, manter a polarização. Se deu certo, se não vai dar certo, eles que se entendam. Agora nós vamos para a manchete da Raniele Ari, que traz a reação de Bolsonaro à fala do Lula e a denúncia da PGR aí, e também ele